doutora, me tira uma dúvida, minha namorada tomou a pílula do dia seguinte, na pausa do anticoncepcional, não desceu a menstruação, é normal, a menstruação não vinha esse mês. A mulher que usa anticoncepcional não precisa usar a pílula do dia seguinte porque ela tá usando o anticoncepcional, certo? Infelizmente, essas meninas usam, as mulheres, né, muitas usam anticoncepcional, mas não são orientadas, então ela acha que vai engravidar a qualquer momento, sendo que se ela usar o anticoncepcional certinho, né, usar o veneninho todo dia certinho ali, diariamente, ela não corre risco de engravidar, ela só vai correr o risco de engravidar se na pausa ela não tomar, antes da pausa ela não tomar um remédio, se é para começar a tomar ela não tomar, e essa janela de privação ficar maior, aí ela realmente corre o risco de engravidar. Mas do contrário, não tinha necessidade de tomar a pílula, viu? Pode ser que dê uma desregulada ainda maior aí, viu, Josinaldo? Mas ela não vai engravidar porque ela estava usando anticoncepcional. Quando a dor do meio acontece, significa que nesse exato momento estamos ovulando ou não? Maria, pode ser que sim, pode ser que não. É aquela certeza que a gente só vai ter se no momento da dor do meio estiver sendo feita uma ultrassom transvaginal. É muito difícil a gente ali, no dia que está sentindo a dor do meio, dizer, é hoje, é agora a ovulação, entendeu? Mas aí o que você vai fazer? Você vai sempre observar o seu corpo, fazer as comparações. Como é que você estava antes, 2 dias atrás? Como é que você estava depois? Como é que você ficou depois? Nunca esqueça de fazer essa comparação. Lembra de tudo que você aprendeu, né? Lá no Domine Seu Ciclo. Como é que você consegue saber se está fértil, se já acabou a fertilidade, se já começou o período não fértil? É sempre comparando. E a dor do meio, lembre, é aquela dorzinha, ela não dura muito mais que 3 dias, né? É uma dorzinha ali, que aparece na metade do ciclo, e ela não dura muito tempo. Bu Gonçalves perguntou assim: quanto tempo sem anticoncepcional meu organismo começa a funcionar normalmente? A gente tem que analisar essa sua pergunta olhando para dois ângulos aí, certo? Porque você fala assim, depois que eu parei o anticoncepcional, meu organismo começa a funcionar normal depois de quanto tempo, né? Primeira coisa, tem que saber que tipo de anticoncepcional você está tomando. Não sei. Injeção trimestral o seu corpo vai ter uma resposta, injeção mensal ele vai ter outra resposta, mini pílula vai ter outra resposta, pílula vai ter outra resposta, mas vou considerar que você está usando a pílula, porque é o que a maioria usa. O organismo voltar a funcionar normalmente, nós vamos olhar para 2 coisas aí. Uma coisa, seus hormônios funcionando e te fazendo ovular e menstruar. E a outra coisa é todos os seus sistemas do seu corpo, metabolismo, função cerebral, função hepática, né, do fígado, o seu intestino, o seu corpo todo totalmente desintoxicado do anticoncepcional. São 2 entidades, né, são 2 variáveis diferentes que a gente precisa observar. Vou falar da primeira, que é a mais importante, que é a que você também está mais preocupada, que é quando é que eu corro o risco de engravidar depois de usar o anticoncepcional? Imediatamente. Essa história de que, usei pílula por tantos anos, 10 anos, então quando eu parar o anticoncepcional não vou engravidar não, porque, nossa, eu usei tanto tempo. Não caiam nessa. Não de jeito nenhum. Só se tiver um problema metabólico aí junto, né? Uma alteração da tireoide, alguma coisa que esteja alterando sua função hormonal. Porque parou o anticoncepcional, o seu corpo, eu sempre falo aqui para vocês, o seu ovário começa a voltar a funcionar. Dando uma explicação mais fisiológica, é assim que acontece. Quando uma mulher está usando pílula, que é aí uma combinação de um estrógeno e uma progesterona artificial, sintética, etinil estradiol mais um progestágeno, esse medicamento que você toma está em alta concentração e vai lá para o seu sangue. Quando isso acontece, e esse sangue que passa no corpo todo, não só nos seus sistemas no seu sistema reprodutor, mas no corpo todo, né? E a maior prova disso é que você tem vários sintomas colaterais, efeitos colaterais. Esse hormônio tá no sangue, esse sangue passa pelo corpo todo e passa no cérebro, numa região chamada hipófise, lá no centro do nosso cérebro, que é assim a glândula mestre do nosso corpo, que é responsável por controlar vários sistemas do nosso corpo. E aí, como esse sangue tem muito hormônio, o cérebro, essa hipófise, essa glândula, fala assim, eita, já tem muito hormônio aqui que o ovário produziu. Ele acha que todo aquele hormônio que está dentro do sangue da mulher foi produzido por ela. O cérebro está programado, né? A natureza programou, né? A mãe natureza, os deuses programou que toda vez que os hormônios dessa mulher baixarem, é para você produzir o hormônio que vai estimular o ovário dela. Tá certo, cérebro?
Se esse hormônio baixar, você manda produzir lá aquele hormôniozinho que liga o ovário, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Só que como essa mulher tem muito hormônio, porque ela está tomando pílula, o que o cérebro faz? Opa, tem muito hormônio, para de produzir o FSH. Produza não. Essa mulher aqui não precisa de mais hormônio. Então, é mais ou menos assim que funciona o anticoncepcional. Ele engana o cérebro, que então não produz o hormônio que faz a gente ovular, que faz a gente ter período fértil. Aí, beleza. Um belo dia você tirou o anticoncepcional. Você decidiu que não vai mais usar o anticoncepcional. O que é que vai acontecer? O seu corpo que está ali há 6 anos, né? 10 anos, 20 anos usando anticoncepcional, ou como uma outra aluna minha, 28 anos usando anticoncepcional, um belo dia você resolveu parar, dar um basta nessa vida. Aí o seu corpo fala, ué, parou o anticoncepcional. Parou o anticoncepcional não, ele não sabe o que é anticoncepcional. Ué, diminuiu os níveis sanguíneos de hormônio aqui, chega. Aí o cérebro percebe e fala assim, opa, vamos liberar aquele hormônio que estimula o ovário, porque ela está com pouco hormônio. Aí o FSH é liberado, entra na corrente sanguínea, chega no ovário dessa mulher, liga novamente aquela fabricazinha de hormônios e essa mulher volta a produzir os hormônios naturais dela, que vai, em última análise, fazer ela ovular. E depois ela vai menstruar. Tudo isso é o ciclo menstrual e isso vai se repetir mês após mês. E essa mulher vai ser uma mulher, é outra mulher, né? Porque a essência da mulher, em grande parte, vem desses hormônios femininos que o nosso ovário produz. Então vejam que a partir do momento em que ela parou o anticoncepcional, o sangue dela, né, o cérebro dela que está recebendo essa irrigação sanguínea, já identificou que o hormônio caiu. Então ele começa a produzir o hormônio que vai induzir a ovulação. E essa mulher, os estudos, na verdade, já mostraram que o nosso corpo precisa de, no mínimo, 6 dias para desenvolver um óvulo. Na grande maioria das vezes, demora mais. 12 dias, 14, 16. Mas uma mulher que parou de usar anticoncepcional 6, 7 dias atrás, pode ser que hoje ela já esteja ovulando. Portanto, parou de usar o anticoncepcional, previna-se, porque você pode engravidar, sim, se você tiver relação desprotegida. Então, isso aí eu tô falando para explicar a primeira variável, né? Que a Bu perguntou, quanto tempo o meu corpo volta a funcionar normal? Eu fiz a primeira análise que é em relação ao risco de engravidar. Mas se você se prevenir em todas as relações, até que você vá dominar o seu ciclo, você não vai engravidar. Mas qual é a minha recomendação? Vai atrás de conhecer o seu ciclo, que é o segundo pilar. Segundo e terceiro pilar do método Domine Seu Ciclo. A mulher que conhece o ciclo, sabe reconhecer quando está fértil e quando não está, essa mulher é uma mulher segura, que vai viver livre do anticoncepcional e que não vai engravidar se ela não quiser. Pode anotar isso aí. Aí vem a outra questão. E o corpo em si? O corpo como um todo? Olha, o corpo vai demorar um pouquinho para voltar ao normal totalmente. Eu faço parceria com um médico que é nutrólogo, que ele fala que acompanha algumas mulheres que pararam de usar o anticoncepcional, ele ajuda elas a fazer o detox da pílula. Ele fala que algumas mulheres levam um ano para a função intestinal voltar ao normal, para que o fígado comece a metabolizar, né, fazer o controle todo do metabolismo do jeito normal que tem que ser. Então, essa é uma outra análise. O seu corpo em si, por si só, né, a sua pele, o seu cabelo, o seu humor, né, como é a saúde mental, tudo isso pode ser que leve um pouquinho mais de tempo para que você volte exatamente ao estado que você vivia antes de usar o anticoncepcional. Agora, o risco da gravidez existe desde que você para de usar o anticoncepcional.